eu não saía de um serviço sem outro. Então, assim, eu nunca... Ficar à toa não é nunca uma opção. Eu fui ficar quando eu fui demitido, lá em 2015. Eu fiquei o maior tempo desempregado. Eu já me vi com família. Foi diferente. Então, ali nós estamos falando ali de 2015, 2016. Vamos colocar 2016, que foi na época que teve uma crise maior, onde eu comecei a empreender. Foi ali. Foi nessa dificuldade. Mas enquanto o Ellison, até eu casar, né? Quando meu menino nasceu, logo quando eu casei, eu já tava com 18 para 19 anos. Então, assim, muito novo. Mas Casou novo? Então, casei novo. Também Casei casei novo. novo. Mas, assim, Casou com cara, 19 anos foi bênção. A gente muda tudo, mas eu nunca pensei em desistir disso, não. Então, eu sempre troquei de serviço. Eu saía de um e entrava em outro. Saí lá do Varejão de Santa Terezinha, fui pro Silvatac. Do Silvatac, eu saí do Silvatac, fui pra... trabalhei com almoxarifado. Aí do almoxarifado, eu pedi conta, fui pra Iveco. Então, assim, eu saí da Iveco, aí eu fiquei à toa, mas daí arrumei... Mas é porque eu quis sair, arrumei um outro emprego de ajudante de vidraçaria, e foi no do Vidros. E de lá, aí eu falei, cara, eu tenho que mudar minha vida, eu só tô trabalhando em coisa pesada, eu trabalhava com vidro. Cara, eu fui fazer um serviço um dia, eu odeio a altura. Eu fui lá na Carmo Motos lá, deu um vendaval, jogou os vidros de cima, minhas pernas tremendo. Falei, isso aqui não é pra mim, não. Vou caçar outra coisa. Aí eu fui pra... Aí, olha só pra você ver. Dali, dessa loucura de trabalho braçal, né? Que já era braçal. Iveco é indústria. Já fui pra mexer com vida, era braçal. E ali eu fui pra cobrar. E hoje é Fácil Brasil. Lá eu mudei. Cara, eu tinha um salário de R$1.100. Fui pra ganhar 600. Mas eu queria mudar. Já não tinha que pegar peso, mãe. Já não tinha que pegar peso. Eu falei, cara, eu tinha feito secretariado, um curso técnico. Naquela época eu não lembro se eu tinha começado a faculdade, mas eu já queria mudar. Então, pra mudar, você tem que dar um passo pra trás. Eu fiz isso, eu dei um passo pra trás, mas eu mudei totalmente meu ramo. Se eu tivesse ficado no ramo que eu tava, creio que eu não tinha saído de lá, não. Porque... Cara, o mundo, ele fica pequeno. Tem certos tipos de trabalho que, se você não mudar drasticamente, ele fica pequeno. E quando eu fui para trabalhar no escritório, fazer cobrança, essa mudança foi totalmente. Eu mudei totalmente. Eu saí de lá do sol que eu tava trabalhando lá, pegando peso, carregando vidro. Você fala assim, opa, não, aí eu não preciso trabalhar só com o braço, não. Tem Entendeu? Tem outros jeitos de ganhar vida também. Porque, pô, você tá lá ganhando R$1.100. Você passa a ganhar metade, sua família sente. Em casa sente, tudo sente. Uai. Então, então, se você não tiver quem te apoia nessa jornada também, fica difícil. Fica. Então, ali, a esposa tava apoiando, já tinha um filho, Tem que dividir o fardo nessa hora, né? Mas, exato. Entendeu? Eu acho que todo... Quando a gente chega num patamar, mas a gente tem que elevar também quem tá com você. Né? Com esse empenho, com essa ajuda. Ninguém chegou. Eu cheguei aqui sozinho. Não. Cheguei, foi muito sofrimento. Foi muito abrir mão de muita coisa. Quem tá com a gente, né? Igual minha esposa, eu abri mão também junto. Nos acertos e nos erros. Com a pessoa que tá com você é casado, você também é casado, cara. Tá junto e misturado e... Só vai beber água com a gente quem sentiu sede com a gente, meu amigo. Você entendeu? Então, assim, essa que faz o que faz a gente crescer, chegar lá na frente. Se não tiver ninguém que te apoia, cara, tá tudo errado. Tudo errado. A gente errou em tudo. Não que você tem que depender disso, mas se você não tem ninguém pra... É até por questão de esforço. Assim, pô, mas é só por mim. Eu sozinho, não, você vai, não, opa, não. Tem gente dependendo de mim, tem gente torcendo por mim, e não é só por mim mais. E quando você foi pra multinacional? Porque muda completamente a cabeça de quem
pensa em empreender, porque pelo caso você já pensava em empreender desde sempre. E a multinacional, ela te abre portas para entender a dinâmica de como funciona processos. E tudo lá na Iveco, em qualquer outra multinacional, segue esse processo, né? Pra você bater um parafuso, você tem um processo para bater o parafuso. Pra você ir no banheiro, você tem um processo para ir no banheiro. Tem que andar só aqui, tem que usar esse EPI. Então, isso facilita muito a vida do empreendedor, né? E muitos que passaram aqui, na maioria dos que passaram aqui também, já trabalharam na Iveco. Então, quando você foi para a Iveco, qual que foi a sua percepção como futuro empresário que você teve trabalhando numa multinacional? Você pensou assim, eu quero ficar aqui é meu lugar, eu estou bem encaixado, ou não, aqui é um momento de eu aprender e seguir caminho? Cara, tá aí uma coisa que eu tive frustrações que hoje eu não teria. O meu motivo na época, quando eu desgostei de trabalhar na Iveco, foi eu sempre quis almejar. E lá, pra você almejar alguma coisa naquela época, era indicação. Não era por mérito? Era por mérito. Também, né? Também, mas indicação. E você tinha mérito. a indicação, tinha que fazer a ponte. Pois era mérito. A indicação e a ponte ali, não. Esse cara, o seu supervisor, que era o CPI, falava, ó, esse cara aqui tem perfil. Então tá. Então eu cheguei, trabalhei lá, e eu sempre fui um cara dedicado. Sempre dedicado ali e tal. E a gente tinha uma área lá que chamava tenda. Eu era da Ducato, fazia Ducato, trabalhava na montagem, tive um desvio de função por conta de um braço e me mandaram pra tenda. E lá na tenda, o seu CPI ficava na linha de produção e tinha alguém lá na tenda. E eu era o cara da tenda. Que ajustava, que tava com o pessoal, que tava... ele passava as demandas, tinha um radinho e tal. E do nada, a Iveco mudou pra fazer um processo seletivo. Então, assim, eu já era o indicado. Conversava com o meu CPI sobre isso. Vai surgir vai surgir uma indicação e eu vou te indicar pra você ser CPI, porque eu já dominava lá na parte de baixo. Quem resolvia era eu. Na tenda, quem resolvia no calorão lá era eu. Então, assim, eu já sofria. Então, aí passaram a ser processo. E nesse processo eu não me empenhei. Também foi erro meu. Eu não me empenhei em nenhum momento em fazer esse... Eu fiz os processos, mas muito desdeixado. Às vezes tá fácil demais, né? Cara, tá fácil demais, sério. Então Trabalho. eu não passei. E pessoas com menos experiência do que eu passaram em assumir o posto. E ali eu desgostei. Falei, velho, não quero isso aqui pra mim. Vou sair, vou empreender. Só você sempre um número. Você sempre um número. Só que aí quando você vai analisar, o mundo aqui fora é totalmente diferente. A gente tá dentro da indústria, você não tem uma visão de campo. Você não tem uma visão aqui fora. Eu falo que o erro da imaturidade é essa. Se fosse no que eu vivo hoje, eu não tinha saído nunca. Mas às vezes também teria sido um erro de eu De não ter saído. saído. Exato. Então assim, mas naquela época, quando eu saí, quando eu vi aqui fora que as coisas não eram daquilo que eu pensava, fáceis. Eu achava que aqui fora, eu vou sair da Iveco, vou empreender e vou ganhar dinheiro. Não, mas não é só você não. Nada? Sério. Mentira. Conheço muita gente que é assim. Quem te contou isso, filho? Não, vou Não, sair da vem empresa cá. aqui que eu tô aqui, vou pegar o acerto, vou... Não, para. Antes de você vai. começar pelo menos a engatinhar, pelo menos firmar, você vai passar por isso, aquilo, vai ter... Preparado, tem que estar preparado. Exato. Cara. Tem que estar E preparado. aí é o que eu falo. Até nós já tivemos caso aqui, né? Mas, cara, de quase 40 pessoas que tiveram aqui, 95% eram empreendedores. E assim, uns 2 ou 3 só que falaram assim, não, eu já estava preparado. O resto, inclusive nós, e é um pouquinho mais do que eu. Inclusive nós, cara, você só entrou e assim, a gente tinha um diferencial porque a gente é engenheiro e a gente abriu Tinha construtora. conhecimento, né? Aí é que tá. Não, A gente tinha conhecimento. Conhecimento técnico. Não, sim, é o que eu falo, isso, conhecimento, não tinha vivência prática, tinha técnico. Mas da gestão você sabe o que você faz com conhecimento técnico? Nada. Quer ver num papel e limpar a bunda com ele. Nada. Assim, beleza, a gente sabe fazer a obra, mas e fluxo de caixa? E o resto? Estoque. Obra eu contrato um engenheiro pra fazer. Não tô desmerecendo a gente como engenheiros também não, mas Sim. obra eu contrato um engenheiro pra fazer. Mas E gerir não tem jeito, é o dono.
Não tem como. É muita loucura. Aí a hora que você vê isso aí, dá um choque. Você fala assim, opa. Aí a hora que você vê, você começa a ver o contrato. Aí entra os contratos, você entra num tipo de contrato que você não tinha noção do que era. E aí o negócio só vai desbandeirando. Só vai desbandeirando. Que aí, a hora que você vê, fala, não, opa, agora eu já entendi. Eu tô chegando na fase aqui... Mas depois de muita cara na porta, muito quebrar a cara, muito pra até chegar nessa conclusão. Eu abri em 2021. Você também foi, né? Foi 2021. 2021, todos os dois. Nós somos 2025, 4 anos. Meu escritório lá vai pra 4 anos e meio. Agora que eu cheguei na fase de falar pelo menos assim... Olha, agora eu tô começando a entender, como que funciona a gestão. 4 anos e meio. Falei, não, agora sim, eu tenho ideia, pelo menos, do que eu vou implementar e o que vai ser. Agora, 4 anos e meio. E 4 anos e meio, sabe o que eu fiz? Terceirizei. Ué. O financeiro, mas a gestão você tem que continuar. Não adianta. Cara, mas isso acho que são todos nós, tá? A gente vai chegar nesse ponto aí de... Cara, não é sorte, a gente não pode falar que é sorte, que tudo tem um propósito de acontecer. Mas eu me dei... sorte, você fez sua sorte. Não é boa, sorte. Boa sorte. Mas nesse tempo, né, a gente falando aí de tempo, de experiência, Cara... Quando eu iniciei, quando a gente iniciou, resolveu, eu sempre fui esse cara aventureiro. Minha esposa, ela sabe que eu sempre fui um cara que eu nunca me deixei a ficar pra trás. De novo. Não, e outra, eu sempre tenho vontade de aventura. Eu já tinha essa loja, eu abri outra loja, eu era aventureiro. Ela falou, não vai abrir não. Entrou pandemia, não vai abrir não. Falei, vou abrir, vai dar certo. Hospital regional. Eu dou conta. Hospital regional vai abrir, me lasquei. Me ferrei, amigos. Então, assim, e ela falou que não, ó, a gente tá com menino pra nascer, que era o segundo filho, é pequeno, eu não vou poder te ajudar. E eu falei, não, dou conta, tem gente pra me ajudar, contrato duas funcionárias aqui e tal. Muita gente desempregada, o cara que quando surgiu a oportunidade era muito boa. Boa, assim, do ponto de vista a longo prazo. Mas qual que é o custo disso? Qual que é o preço que eu paguei pra isso? Qual que é o fundamento disso aí? O cara, pra ele, dava. Ele tirava 6 mil lá pra ele. Mas ele era sozinho. Eu tinha que contratar só pra manter... Eu tinha 2 funcionárias. Você queria um negócio de longo prazo. E ele tava com um negócio ali, local. Não, pra ele, se fosse pra o Ellison começando sozinho hoje, show. Bacana. O Ellison começando. Só que não era mais, era um negócio Cara, mais eu tava complexo. abrindo uma outra loja. Eu já tinha uma loja, Segmentos diferentes? Hã? Segmentos diferentes? não, mesmo segmento. Ah, sim. Era Mesmo segmento. como se fosse uma filial que você estava abrindo. Sim. Só que outro ponto. Momento errado de abrir. Cara, se você tem fez estudo de viabilidade? Não, nada. Estudo de quê? Mas estudo de na cara e coragem. Eu tava com dinheiro. Estudo quanto que vale? Eu tenho dinheiro pra pagar, vou comprar. Pô, vou comprar. Comprei, paguei a loja. Eu tinha nada lá direito, mas eu paguei. Como se diz aquele negócio? Eu paguei um ponto. Eu paguei mais caro nessa loja, do que na outra que eu tinha comprado a primeira vez. Que já te gerava receita, né? Que era uma loja consolidada ali, já tinha tinha fechado, mas é uma loja que tinha mais tempo. Então, assim, vacilo. Hoje eu vejo que, cara, é surreal. Mas você só vê hoje porque você passou por aquilo lá e quebrou a cara, que senão você hoje não ia ver também. Deixa eu reforçar um negócio que eu sempre falo aqui. Eu sempre falo que tudo que eu fiz até hoje de acerto e de erro me fez quem eu sou hoje. Então eu não me arrependo de nada. Não. Nada. O que vale é isso aí. Mas assim, a gente vê que se fosse hoje eu não fazia. Hoje o cara fala comigo assim, vai abrir outra loja. Eu assim, você é doido. Não. Você é doido. Não. Você tá bem alinhado? Eu falo com o cara. Se o cara quiser escutar, bem. Você tá bem alinhado? Tá estruturada a sua loja, roda sozinha? Sua loja você tá com um sistema bacana? Porque se abrir uma outra loja, você tem que estar
com a sua primeira loja emparelhada com tudo. Funcionando em 110%. Cara, você tem dúvida de alguma coisa? Não faça. Certíssimo. Então, minha loja, ela não tinha. Beleza. Vamos lá. A minha loja, eu sou um dos pioneiros. Aqui em Sete Lagoas, com açaí no iFood. 2018, o iFood me chamou pra ser parceiro. E eu fui. O que dá? Vou ver o que dá. Cara, no início, era eu de açaí. Então, ali, no domingo era manual. As meninas tiravam, já tinha as funcionárias, né? Tiravam ali manualmente o pedido. 40, 50 pedidos, um atrás do outro. Quando eu comprei a loja, nunca teve delivery. Não era esse o foco. Só que Você mudou por causa da pandemia, né? Não, foi antes da pandemia. 2000, final de 2000. Eu vi o povo, você entrega, você entrega. Até próximo, né? Você entrega. A pandemia você acelerou, mas já tinha esse movimento. Eu já tinha delivery pra você ver. Quando a pandemia chegou em 2019, eu já tinha delivery. Eu já tava com o iFood desde setembro de 2018. O iFood aqui, ele teve um começo, ele falhou e estagnou. Uhum. Veio outros concorrentes, eu lembro. Veio Ike Fome, eu entrei com o Ike Fome aqui também, não fluiu, mas o iFood, aí nessa época o Ike Fome veio, o iFood bombou, o iFood começou a chegar. Então assim, cara, naquela época eu lembro, o primeiro a sair de Sete Lagoas a trabalhar no iFood, e era eu que fazia entrega. Então minha esposa tava lá, trabalhando lá dentro e eu fazia entrega. E isso foi fluindo, né? Foi caminhando. Aí o iFood chegou, deu um boom a mais. Quando eu falei com ela assim, a gente pegava o pedido manual. Tinha impressora, tinha nada. Falei com ela assim, vamos informatizar. Ela falou, você é louco? Ela vai lembrar disso aí. Você é louco? O cliente não vai deixar de fazer pedido por WhatsApp, ligação pra fazer no sistema. Eu falei assim, não, vamos fazer, que... Tem que acostumar o pessoal a pegar. Isso ajuda a gente aqui, tá ficando engarrado e tal. Contrariando nela, eu fui lá e fiz. Na época era uma nota aí. E aí foi fluindo, cara. Então, assim, eu sempre busquei informatizar o meu negócio. Próximo, um degrauzinho a mais, pelo menos. Sempre à frente, sempre tentando ser sempre à frente. Aí eu comprei uma impressora, falei, felicidade de comprar uma impressora, tem que imprimir, assim, tem... bacaninha, já mandava pra cozinha e tal. Então eu sempre tive essa vontade de não estagnar, de ver o que é pra ser melhor, pra melhorar a forma de trabalhar.